Disseram durante séculos que o céu era tranquilo, que qualquer coisa que se movesse por ele podia ser prevista, explicada, catalogada. Mas, como tantas vezes acontece na história da humanidade, a ilusão da certeza foi quebrada. No mês passado, algo diferente atravessou o vazio. Uma silhueta fria e angular rasgou a escuridão do espaço. Seu movimento era perfeito demais, sua origem distante demais e seu propósito totalmente desconhecido. Não era um cometa, não era um asteroide, era outra coisa. Algo que desafiava as leis naturais que acreditávamos compreender. Os cientistas decidiram chamá-lo de 3I Atlas, mas esse nome não capturava nem de perto a estranheza, o peso e a atenção que ele carregava consigo. Porque o que cruzava nosso céu não parecia apenas uma rocha errante de outro sistema estelar? Era muito mais. Seu comportamento lembrava menos um fragmento de pedra e muito mais uma máquina. Quando o telescópio espacial James Webb registrou a primeira imagem real desse objeto, ele não enviou apenas pixels, enviou um aviso. A ideia de que talvez não estivéssemos sozinhos nunca pareceu tão palpável. Talvez nunca tenhamos estado. Talvez alguém estivesse observando silenciosamente. No 1º de julho, quando o sistema de alerta da NASA, chamado Atlas, captou o sinal inicial, nada de extraordinário parecia ter acontecido. Apenas mais um ponto de luz cruzando o céu. Mas telescópios automatizados logo triangulavam sua posição e trajetória, e os astrônomos perceberam que havia algo errado. O 3I Atlas viajava pelo espaço a mais de 244 mil quilômetros por hora, numa trajetória hiperbólica que só podia significar uma coisa. Ele vinha de fora do nosso sistema solar. Até hoje, apenas 2 outros objetos tinham sido confirmados com essa origem. O famoso Oumuamua, em 2017, e o cometa interestelar Borisov, em 2019. Mas o Atlas era diferente, extremamente diferente. Sua abordagem não foi caótica, como seria de esperar de uma rocha interestelar desgarrada. Ele não mergulhou desordenado a partir das bordas do sistema. Pelo contrário, movia-se paralelo ao plano do sistema solar, cruzando a região dos planetas internos como se estivesse em rota planejada. E aí veio um detalhe perturbador. Seu ponto de maior aproximação do Sol estava precisamente sincronizado para quando a Terra estaria do lado oposto, completamente fora de vista. Isso não era coincidência. Isso era estratégia. Como se o objetivo fosse justamente evitar ser observado diretamente. Quando os astrônomos rastrearam sua origem, não apontava para o cinturão de Kuiper, nem para a nuvem de Oort. Seu trajeto parecia vir de uma região próxima ao centro da Via Láctea, um percurso que nenhum objeto natural deveria ser capaz de atravessar intacto, ainda mais com aquele nível de precisão. Foi então que o James Webb foi redirecionado para observar o Atlas. O que revelou mudou tudo. A partir de sua posição além da órbita lunar, o telescópio detectou que o objeto refletia muito mais luz do que deveria para seu tamanho. Se fosse apenas rocha ou gelo, precisaria ser imensamente maior. Mas não era. Isso significava que sua superfície era artificialmente reflexiva, como se fosse feita de metal polido. As leituras espectrais confundiram ainda mais. Não havia cauda cometária, nem liberação de gases, nada do que esperaríamos de um cometa. O que se via era apenas uma estrutura sólida, fria e altamente reflexiva, que parecia absorver e redistribuir calor de forma controlada, como se tivesse um lado projetado para manter seus sistemas internos protegidos. E então veio o movimento. O Atlas não girava desordenadamente, nem oscilava como um corpo natural. Ele girava com ritmo, com equilíbrio, mantendo uma orientação constante em relação ao Sol. Era como se tivesse sistemas internos controlando sua rotação. Até mesmo pulsos repetitivos de calor foram detectados, como se fosse uma nave ajustando sua exposição térmica. E se isso não fosse o bastante, logo se percebeu algo ainda mais inquietante. O Atlas fazia correções sutis de curso durante o voo, sem motores visíveis, sem propulsão aparente, sem interação com o vento solar. Era como se estivesse consciente. Essa assinatura lembrava o debate do Oumuamua, quando alguns cientistas, como Avi Loeb, de Harvard, levantaram a hipótese de que talvez fosse uma sonda alienígena. Na época, muitos rejeitaram a ideia, mas agora, com o Atlas, os dados eram mais fortes, mais claros, mais deliberados.
O James Webb registrou inclusive anomalias eletromagnéticas sutis em torno do objeto. No início, pensou-se que era ruído, mas ao filtrar os sinais, surgiu um padrão matematicamente estruturado, pulsos de baixa frequência em números primos e proporções de Fibonacci. Não era ruído, era informação. O mais perturbador é que esses pulsos não pareciam destinados à Terra. Irradiavam-se em todas as direções, como se o Atlas estivesse mantendo contato com algo distante, como se fosse apenas um nó em uma rede de comunicação maior. E então veio a hipótese mais ousada. Talvez o 3i Atlas não fosse apenas uma máquina, mas um híbrido, uma fusão de tecnologia e biologia. Superfícies externas que reagiam como se fossem vivas, adaptando-se ao vento solar. Estruturas que lembravam mais organismos evolutivos do que engenharias fixas. Aos poucos, cientistas começaram a admitir uma teoria perturbadora. O Atlas não era uma nave abandonada, era algo funcional, algo observando, talvez aprendendo. E se fosse assim, não seria sua primeira passagem. Talvez fosse apenas a primeira vez que nossa tecnologia foi capaz de perceber. Mas como tantas vezes aconteceu, logo veio o silêncio. Dados do telescópio deixaram de ser públicos. Observatórios interromperam transmissões ao vivo. NASA, ESA e outras agências emitiram comunicados vagos. Cientistas que antes comentavam o assunto pararam de dar entrevistas. O apagão de informações parecia mais medo do que cautela. E então o Atlas mudou de trajetória. Após meses de observação estável, ele fez uma manobra precisa que o levaria para fora do sistema solar, mas não pelo mesmo caminho que entrou. Ele parecia se dirigir a um ponto do espaço onde não havia estrelas nem planetas. Uma região quase vazia. Ou talvez não tão vazia assim. Era como se estivesse indo a um ponto de encontro. Como se tivesse cumprido sua missão por aqui. Ele chegou, observou, coletou e partiu, sem piscar luzes, sem se aproximar da Terra, sem emitir mensagens claras. Apenas silêncio, um silêncio ainda mais ensurdecedor do que qualquer sinal. E foi nesse silêncio que caiu a realização. Não testemunhamos um visitante aleatório. Fomos estudados. E agora? A questão que fica para você que acompanha o canal Saber Sem Fim, será que estávamos realmente prontos para perceber que não estamos sozinhos? Será que fomos preparados pouco a pouco para aceitar esse contato indireto? Ou será que o Atlas nunca foi sobre nós, mas apenas sobre o que viria depois?